Fala galera, aqui são os Minions de Fora da Vila, eu sou o Carlos e entrando com já o nosso tradicional pré-jogo que está acontecendo no domingo porque o Santos vai jogar segunda-feira. Muitas mudanças na tabela pelas competições aí internacionais, Flamengo com muitos favorecimentos de mudança de tabela como sempre, e nós vamos pegar justamente o Flamengo fora de casa no Maracanã pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, penúltima. E matematicamente ainda corremos risco. Por quê? Porque o Bahia ganhou do Fluminense de 2-0 na Fonte Nova, tem 43 pontos, o Santos tem 46, e o Bahia, se o Santos perder as duas, né, agora o jogo contra o Flamengo amanhã, e o próximo jogo contra o Cuiabá, que vai ser na Vila, e o Bahia ganhar, o Bahia empata em número de pontos, mas passa no número de vitórias, e aí, então, para evitar qualquer problema, o ideal é que o Santos pelo menos empate fora de casa contra o Flamengo. Pontos positivos disso: defesa do Santos é uma das melhores do retorno, é a terceira melhor, perde só para Atlético Mineiro e Flamengo. É muito pelo trabalho do Carille, que deu uma segurança, colocou três zagueiros. Ele até deu uma entrevista e estava falando sobre isso, estava falando sobre o uso de três zagueiros, o uso de por ter três homens e o Luiz Felipe ser muito alto, ser bom na bola aérea, que o Zanocelo é um cara que é muito alto e bom de cabeça, que ajuda na bola aérea, que o Batistão, quando está em campo, é um cara que ajuda com a bola aérea, então faz muito sentido, né? Eu até comentei num vídeo anterior sobre isso, né? Três zagueiros, a tendência é que a defesa fique melhor para a bola aérea, e ainda mais com o Luiz Felipe, que é muito bom nisso, e se você tem o Zanocelo, que é alto, daí você tem mais o Batistão, acaba funcionando. Batistão que vai estar no banco de reservas. Ele não começa jogando, mas vai ser a opção para o Carille voltando aí de contusão. Aproveitando que eu falei de quem volta de contusão, a gente pode falar o seguinte: Felipe Jonathan está fora, Felipe Jonathan não vai jogar, é desfalque para esse jogo. Então, a escalação do Santos é a mesma que a Gazeta Esportiva antecipou lá na sexta-feira. Então, vai João Paulo no gol, o trio de zaga com Kaique, Luiz Felipe e Danilo Bosa, Madison na ala direita, Camacho, Zanocelo e Marcos Guilherme no meio, com o Lucas Braga fazendo a ala esquerda, Marinho e Marcos Leonardo na frente. É uma formação muito parecida com a formação que eu estava considerando a ideal para o estilo do Carille, que é o Felipe Jonathan no lugar do Camacho. Como o Felipe Jonathan não joga, joga o Camacho, e muda um pouco a característica, né? Você perde um pouco daquela qualidade de visão de jogo, de prender mais a bola para armar que o Felipe Jonathan tem, mas você ganha um jogador que marca melhor, que tem uma chegada na frente boa também, tem alguns passes bons, interessante, assim, ele não passa tão bem quanto o Zanocelo, mas é um bom passador. Muda um pouquinho. À frente com o Marinho e Marcos Leonardo, o que muda é que sem o Tardelli você tem um cara que é menos que sai menos da área, né? Porque o Tardelli sai muito, participa e tal. O Marcos Leonardo já fica um pouco mais próximo, mas ele não é tão bom em bola aérea quanto o Batistão, por exemplo, né? O Marcos Leonardo é mais baixo, é um cara mais ali no chão, mas Marcos Leonardo que está com a veia goleadora, que assim continue e que a gente possa fazer que ele continue, que ele possa fazer um gol, né? Aproveitar essa fase aí goleadora dele. O Diego Tardelli está fora também desse jogo, então ele também não é opção. E a gente vai encarar o Flamengo que vai estar bem desfalcado. O Flamengo vai jogar com time misto. Então o Flamengo está sem Bruno Henrique, sem o Diego, sem o goleiro Diego Alves, sem o Felipe Luiz na lateral, sem o William Arão volante, sem o Michael, o que muito me agrada, porque ele faz muito gol, sem o Arrascaeta, que é o principal jogador do meio de campo, sem o Isla na lateral e sem o Rodrigo Caio. Então a gente vai ter o Andréas Pereira, a gente vai ter o Davi Luiz, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Gustavo Henrique, muito provavelmente vai jogar. Se não jogar, vai ser reserva e espero que fique no banco, que é um a menos para a lei do ex. E assim vai. Mas é um time bem modificado do Flamengo, então a gente tem uma boa chance. Primeiro, o Flamengo não quer mais nada no campeonato. Acabou o campeonato do Flamengo. O Flamengo hoje tem 71 pontos, é o vice-campeão brasileiro. O Palmeiras não consegue alcançar o Flamengo. Então, é a posição do Flamengo. O Flamengo não muda, então ele pode testar, ele pode poupar alguns jogadores, testar jogadores mais novos, fazer um misto, mas não deixa de ser um time qualificado que vai estar jogando em casa, com o apoio da torcida, coisa que a gente vai ter que ir para fora e encarar um adversário que fez 4 na gente no primeiro.
turno. Mas é um jogo diferente, momento diferente, o Santos cresceu muito, o Flamengo não quer mais nada no campeonato, o Flamengo com time misto, a gente com o melhor possível, né? Se a gente for pensar, Felipe, Jonathan e Tardelli, que eram titulares, mas com o Marcos Leonardo jogando bem, eu não sei nem se o Tardelli ainda é titular. Marcos Guilherme, quando joga na esquerda com o Lucas Braga, aquela tabelinha ali dos dois funciona. Com o Felipe Jonathan fica mais espetacular, mas eu acho que vai dar boa mesmo assim, porque daí o Lucas Braga tem apoio. Porque normalmente na direita o Marinho tem apoio do Madison, né? E daí na esquerda, quando joga o Marcos Guilherme e o Felipe Jonathan, fica um trio poderoso ali. Agora vai ser a dupla de Marcos Guilherme e Lucas Braga, e o Marcos Leonardo na frente para fazer o que ele sabe fazer melhor, que é meter gol. Com isso também a gente tem o Pirani no banco, então é uma opção aí também para segundo tempo, que pode mudar, que é uma coisa bem interessante, né? A gente pensar que o Pirani pode surpreender, é uma opção, coisa que a gente não tinha, né? A gente falava muito disso no ano passado, tinha pouca opção, aí no começo desse ano não tinha reserva, porque os titulares foram saindo, as reservas assumiram, ainda não tinha, e agora a gente tem pelo menos um pouco de profundidade para encarar. Voltando a falar da situação para esse jogo, cara, a gente tem uma outra possibilidade de não cair, mesmo que a gente perca 2 jogos. Então, assim, o Bahia vai fazer ainda um jogo nesse campeonato. O Bahia vai jogar fora de casa contra o Fortaleza. Fortaleza podendo ter que confirmar a classificação direta para a Libertadores. Então, talvez o Fortaleza ainda esteja querendo algo no campeonato, que é importante para a gente. Mas, independente disso, porque o Bahia hoje ganhou, né? Aquilo que eu falei, fez 2-0 no Fluminense, está com os mesmos 43 pontos do Bahia. O problema é que o Santos perdendo 2, o Bahia ganhando 1, passa no número de vitórias. Empata em pontos, passa no número de vitórias. Porém, amanhã à noite, às 8 da noite, mesmo horário do jogo do Santos, Cuiabá enfrenta o Fortaleza. E o Fortaleza, se o Fortaleza ganha esse jogo, eu acredito que ele confirma a classificação direta para a Libertadores, fase de grupos, o que é muito interessante para eles. Então, se eles ganharem esse jogo, estão tranquilos, não tem mais estresse, e aí a gente pode se beneficiar. Por quê? Porque o Cuiabá tem 43 pontos, 3 a menos que o Santos. Perdendo amanhã para o Fortaleza, só pode chegar a 46, que é o tanto que o Santos tem hoje. Só que o Cuiabá só tem 9 vitórias, então chegaria no máximo a 10 vitórias. E não a gente não correria mais risco, não influenciaria no destino do Santos. Inclusive, daí a briga do Cuiabá, se ele ganhar do Fortaleza amanhã, a briga dele, o Santos tem que conseguir pelo menos um empate. Agora, se ele perde, daí a briga do Cuiabá é com o Grêmio, que vai estar 3 pontos a menos abaixo, mas tem 2 vitórias a mais. Com o Juventude, que momentaneamente está com 43 pontos, mas que vai jogar fora de casa contra o São Paulo amanhã também, às 7 da noite. E contra o Bahia, que está com os 43, os mesmos 43 deles, mas já jogou uma a mais, só que tem 2 vitórias a mais. E contra o São Paulo e o Atlético Paranaense, que os dois têm 45, estão um ponto abaixo do Santos. Então muda a briga do Cuiabá, sabe? Se por um acaso ele perder, ele vai ter que brigar com esse povo de baixo, porque daí o Santos já não interessa mais. E pra gente ainda tem as possibilidades de Sul-Americana. Cara, de verdade, tá muito fácil classificar para a Sul-Americana. Basicamente, se o Atlético Paranaense ficar para cima da 14ª posição, até o 15º colocado vai para a Sul-Americana, só o 16º não vai. Então, assim, de quem não cair, né? Então, tipo, só o 16º colocado não iria. O que muito interessa para o Santos, porque é aquilo que a gente fala, joga, vai ter que jogar pré-sul-americano dependendo da posição, se conseguir bons resultados e classificar mais para cima, já entra direto, mas recebe prêmios em dólar, então assim, tem que jogar a primeira fase, acho que a segunda fase começa a jogar os times brasileiros, joga para Libertadores, ganha o jogo, ganha um dinheiro lá em dólar. Aí, sei lá, não sei quantos mil, que já vira não sei quantos milhões. Aí joga mais uma fase, passa. Daí joga a fase de grupos. Cada jogo tantos $1.000, que aqui já viram não sei quantos milhões de reais. Então é muito importante, fora que é uma competição que o Santos ainda não ganhou. Então seria muito legal se o Santos, com uma equipe mais robusta, com mais tempo de trabalho do Carille, com as coisas encaixadas e reforços, a gente disputasse uma competição com alguma chance da gente crescer e seguir nela, né? Para de repente a gente até disputar um título. Então hoje a gente falou toda a parte de baixo da tabela, os resultados para o Santos. É o Cuiabá não ganhar e o Santos conseguir pelo menos um empate.
Aí a gente tá. O empate do Santos, estamos livres. O Cuiabá perdendo para o Fortaleza, não é o Cuiabá não ganhar, é o Cuiabá perdendo para o Fortaleza, a gente também está livre. São dois resultados que amanhã podem safar a gente matematicamente. Lembrando que o Santos joga contra o Cuiabá na última rodada na Vila Belmiro. E esse jogo, o ideal é não chegar precisando de resultado, né? O jogo do Santos vai ser na quinta-feira, às 9h30 da noite, na Vila. Todos os jogos vão ser quinta-feira, às 9h30 da noite. Mas o ideal é não ter que chegar para não ter aquela pressão igual no estadual, sabe? Daí o time entra nervoso, porque tem aquela pressão de nunca caiu, e muitos jogadores novos. Tal. Cara, vamos resolver essa fita aí já nesse jogo contra o Flamengo. O Flamengo está acessível esse ano, não é o bicho-papão. Você não pode errar contra o Flamengo, esse é o problema, porque eles são jogadores rápidos e habilidosos. Mas se você fizer um jogo bem equilibrado, firme, e atacar o Flamengo, conseguir explorar os pontos fracos dele, jogar nas costas dos laterais, transição no meio de campo rápida, você consegue jogar bem e ganhar do Flamengo. O Flamengo teve muito resultado fraco exatamente por causa disso, cara. Tipo, os times aprenderam a jogar contra e quando ele estava desfalcado, eles aproveitavam. E o Santos tem que ser esse time, a gente tem que conseguir pelo menos um empate lá. Se der uma vitória, melhor ainda, porque a gente pula para 49 pontos. Com 49 pontos a gente chega em América e Ceará, porém a gente fica em 10º por causa de saldo de gols. Então a gente não conseguiria passar, a menos, é claro, que o Ceará, por exemplo, o Ceará está jogando agora, enquanto eu estou gravando o vídeo contra o América, se o Ceará perde para o América, aí a gente chega no Ceará, só que se eles empatarem, os dois vão ficar com um ponto a mais. Mas a gente chega ali em 10º lugar. Internacional hoje é o 10º com 48, Atlético Goianiense tem 47. Só que eles vão jogar. Eles jogam os dois amanhã também às 8 da noite. Então, se der empate, a gente vai ficar abaixo do Inter, em 11º. Se o Atlético Goianiense, a gente fica abaixo, e desde que a gente ganhe, né? E se o Inter ganhar, ele vai bem para cima. Mas, assim, se a gente conseguir ganhar do Flamengo e ir para 49, a gente pode chegar a 52. E, por enquanto, tem até chance de classificar para a pré-Libertadores. Eu não vou sonhar alto com isso, cara, que eu disse, eu queria um campeonato tranquilo, não tivemos, agora eu só quero que confirme que a gente está na Série A. Até para o Santos poder pensar no planejamento, quem que vai contratar, quem que vai embora, o Carille vai ficar, eu espero que sim, que dê mais tempo, que ele possa incorporar esse trabalho, que eu acho que o Santos vai ganhar muito. Aí no outro ano a gente avalia de novo e vê se vale a pena ou não ficar com ele, mas eu, pelo menos até o final de 2022, se tudo der certo, né, ele for indo bem, o time também estiver correspondendo, a gente consiga crescer e ir bem nas competições e manter. Mas seria muito interessante. E aí a gente saber que está classificado, em qual fase da Sul-Americana para saber o calendário do ano que vem, quem que a gente vai contratar, quem que a gente vai mandar embora, qual que é o planejamento. Tem muito jogador que está na hora mesmo já de ir, tem jogador que não agregou em nada, também tem que acabar acabou o seu tempo, e tem jogadores que estão pedindo espaço, tem jogadores que a gente precisa, tem posições que a gente tem que trazer, tem algumas que o jogador está emprestado só até agora, final do ano, é muito caro, talvez valha a pena ir no mercado trazer outra opção. Enfim, muita coisa para fazer, mas que depende da gente saber se a gente vai ficar, o que eu acredito que sim, que está faltando muito pouco, cara, a combinação tem que ser bizarra. Eu acho que amanhã a gente confirma matematicamente a nossa permanência na Série A. Torço muito por isso. E, como a gente sempre diz, reage Santos. Galera, é isso. Obrigado aí para quem acompanha nosso trabalho. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, participem, tragam mais cientistas aqui para a gente fazer essa corrente de força para o Santos crescer cada vez mais. Esse ano era um ano complicado, a gente já sabia, foi um ano mais complicado do que a gente queria, mas tá quase lá, cara. Falta um pontinho que eu espero que a gente consiga amanhã. Tudo dando certo, a gente pensa no ano que vem com coisas melhores, situações melhores para o Santos crescer ainda mais e que a gente possa comemorar mais coisas no ano que vem, né? É isso, galera. Obrigado aí pelo apoio. Reage Santos, um grande abraço. Tchau, tchau.